Cuide dos seus pensamentos, porque os pensamentos vão ditar os sentimentos e os sentimentos vão ditar os comportamentos. Então, se você tem muitos pensamentos negativos, comece a profetizar sobre a sua vida, que a partir de agora você vai ter pensamentos positivos, que Deus vai iluminar a sua mente e vai trazer só coisas boas para você. Todos os dias crie o hábito de profetizar coisas boas. Ah, mas eu não estou vendo. Ah, mas eu não estou sentindo e tudo mais. Mas não é sobre isso. É sobre você declarar, porque quando você declara coisas boas, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual que você acredita que coisas boas podem acontecer com você. Você não estaria orando se você não acreditasse no poder da oração. Você não estaria profetizando se você não acreditasse no poder de profetizar. Então, só pelo fato de você estar agindo, você já está demonstrando que nem que você tenha um pouquinho assim de fé, mas você tem. Porque senão você não estaria agindo, senão você não estaria tão empenhado em tentar mudar a sua realidade. É uma coisa que eu entendi. Quando eu tinha, às vezes, crise de fé, um problema na fé, eu parei para pensar, eu posso ter um problema na fé, porém eu tenho fé. Porque se eu não tivesse fé, por que eu buscaria a Deus? Se eu busco a Deus é porque eu acredito que Ele pode fazer algo na minha vida, que Ele pode fazer milagres, que Ele pode transformar toda a minha vida. Eu acredito nisso, e realmente, gente, eu acredito nisso, né? Então, mesmo com a situação que eu esteja vivendo de dificuldade, eu não deixo de ter esperança, de acreditar que as coisas possam ser diferentes. Então, independentemente do que vocês estejam vivendo na vida de vocês, sempre tenham esperança. Sempre acredita que a chave pode virar, que o mundo pode mudar na sua vida, entendeu? Deus deseja muito, gente, abençoar a gente. E a gente precisa acreditar nisso e cooperar com Ele, né, gente? Porque as coisas só vão acontecer na nossa vida se a gente cooperar com Deus. Não adianta de nada a gente viver reclamando, que as coisas não acontecem e tudo mais. Deus quer ver a nossa felicidade, Deus quer ver a nossa realização. Jesus veio para essa terra para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E aqui eu fico o questionamento para você. Você está fazendo a sua parte? O que você tem feito para Deus? Sabe? Você tem cooperado com Ele para os planos dele se concretizarem na sua vida? O que é que você tem feito? Porque muitas vezes a gente reclama que algumas coisas não estão acontecendo, mas a gente também não está se movendo. Você quer passar no concurso público, mas você não quer estudar. Você não quer ter disciplina para os estudos, sendo que para você ter a sua realização profissional, a sua realização financeira, você vai ter que se dedicar. Você vai ter que partir de algum lugar, você vai ter que começar a dar os primeiros passos. E muitas vezes você reclama, eu tô com a vida financeira ruim, eu queria que minha vida financeira fosse melhor, mas às vezes você ganha e o que você ganha você não sabe administrar. Mas não sei administrar. Internet tá aí pra isso, entendeu? Vai pesquisar ali na internet. Pesquisa. Como é que eu faço para o meu dinheiro render? Ganho um salário mínimo. O que é que eu tenho que fazer com esse dinheiro? Aí vai explicar lá. Pega um dinheiro, investe. Outro dinheiro, deixa na reserva de emergência. Outro dinheiro, faz isso, faz aquilo. Vai pesquisar. Você tem que ter interesse para saber. Agora tem gente que só quer reclamar. Só quer reclamar da vida financeira. Não, que as coisas estão ruins, que eu tô gastando muito, não sei o quê. Mas quando fala de organizar, a pessoa foge. Foge, por quê? Porque não quer resolver. A pessoa quer facilidade, ela quer que os outros resolvam pra ela. Ela quer que as coisas mudem assim, ó. Sabe, no estalar de Deus, num passo de mágica. Ela quer que Deus simplesmente faça tudo sem ela precisar fazer nada. Isso não existe, gente. Se a gente quer ver a mudança na nossa vida, a gente vai ter que partir de um ponto, entendeu? De um ponto inicial que você às vezes acha que não vai mudar em nada. Não, acho que essa é uma mudança muito pequena, não vai mudar. Não, é um efeito, já viram falar no efeito borboleta? Uma coisa que você faz, nem que seja pequena, vai dar um resultado lá na frente, entendeu? Um resultado grande desde que você comece. Você precisa partir de um ponto para que você comece a ver os resultados. Então eu vejo que tem muitas pessoas que só lamentam sobre a vida e não querem fazer nada a respeito, gente. E aí você entra num ciclo de vitimismo, sabe? E você acaba se tornando uma pessoa insuportável. Porque não é nada agradável você estar do lado de uma pessoa que não consegue buscar uma solução para os seus problemas. Uma pessoa que sempre está murmurando. Eu tinha entrado numa fase na minha vida que eu estava olhando para algumas coisas que aconteceram no meu passado e eu estava murmurando muito, sabe? Sobre a minha vida, sobre o que passou e tal. Entrei numa zona de vitimismo, de coitadismo e tudo mais. E graças a Deus que eu saí disso, porque eu comecei a parar para pensar que eu estar nessa fase, né, nessa situação, não vai me levantar, não vai me levar a nada. Eu tinha que me levantar, eu tinha que me erguer, eu tinha que buscar uma solução. Por quê? Porque só ficar pensando nos problemas, só ficar pensando naquilo que passou, não ia mudar a minha realidade, entendeu? E se eu estava com insatisfação na minha vida, eu precisava fazer alguma coisa para a situação mudar. Por quê? Porque só reclamar não adianta, na verdade só atrasa mais ainda. Só atrapalha mais ainda você reclamar, porque quando você reclama é como se você estivesse clamando duas vezes aquilo, entendeu? Aquele problema, a situação, é como se você estivesse chamando aquela situação para sua vida.
e é uma coisa que eu não quero, sabe? Só que às vezes é tão automático, né? Por isso que a gente precisa se fiscalizar quando a gente quer mudar um hábito. A gente precisa se fiscalizar pra gente não ficar repetindo aquilo que a gente sabe que prejudica. Porque a gente age pelo automático, né? Fica traindo coisas ruins sobre si e fica aquele ciclo interminável, né? De coisas acontecendo uma por cima da outra, de coisas ruins. Então tem gente que atrai coisas ruins pra sua vida porque não tá prestando atenção nos seus hábitos. Não tá prestando atenção para as vezes que murmurou, que chamou palavrão e tudo mais. Então, assim, gente, uma coisa que eu posso dizer para vocês também é abominem, entendeu? Tirem da vida de vocês essa questão do palavrão, sabe? Porque todo palavrão tem um significado ruim. Ou é de doença, ou é de algo pejorativo, enfim. Sempre tem um significado de uma coisa que não presta, esse tal do palavrão, né? E assim, eu vim de uma casa onde a gente chamava muito essa questão do palavrão. E por eu ser nordestina, é até um pouco cultural essa questão do palavrão, sabe? Eu peguei um motorista de aplicativo para ir na casa da minha mãe hoje e ele, conversando comigo, chamou um monte de palavrão. E eu percebo que é uma questão cultural, né? Então as pessoas não têm noção, mas mesmo sendo uma questão cultural, né? Mesmo sendo um hábito realmente da região aqui do Nordeste, é algo que a gente precisa observar também, que a gente precisa fiscalizar, porque de fato essas coisas não são boas, né? E quando você pega o padrão, né, de chamar muito palavrão, você chama, às vezes, durante uma conversa ali, nem percebe, né? Sabe? Nem se dá conta da quantidade de palavrão que tá falando ali, né? Não se dá conta realmente. Por quê? Porque se tornou um hábito, né? Então, com hábitos a gente tem que ter muito cuidado, né? O que que a gente quer atrair para nossa vida. Então, cria o hábito de profetizar coisas boas, cria o hábito de agradecer, de dizer que as coisas vão dar certo, mesmo que você não veja, de dizer tudo vai dar certo para mim, Deus quer o meu bem, e Deus quer, gente. Essa é a verdade, Deus quer o nosso bem, Deus quer que a gente realize os nossos sonhos, sabe? Existem sonhos pra gente realizar e a gente precisa acreditar neles, né? Porque muitas vezes nós temos sonhos e nós temos uma certa dificuldade de acreditar que pode acontecer, né? Então, como é que os sonhos vão se concretizar na nossa vida se nem a gente está acreditando nos nossos sonhos, né? E nós temos que ser os primeiros a acreditar nos nossos sonhos, né? Se outras pessoas acreditarem nos nossos sonhos conosco, que bom, né? Que a gente não se sente tão solitário na nossa jornada. Porém, a gente que precisa dar o primeiro passo, a gente que tem que querer verdadeiramente, né? Independentemente se tem gente apoiando, independentemente se tem gente feliz por você ou não, porque a gente, na nossa caminhada, né, de fé, de vida, enfim, vai ter pessoas que vão nos apoiar, vai ter pessoas que vão ficar felizes com a nossa vida, né, com as nossas conquistas, e tem gente que não. E a gente tem que aprender a continuar mesmo assim. Independente de quem está do meu lado, independente se tem alguém me apoiando ou não, eu preciso continuar, eu preciso dar os primeiros passos. Porque se você para na vida, se você deixa de fazer as coisas porque ninguém está te apoiando, você vai deixar de viver muita coisa, você vai deixar de ir atrás dos seus objetivos. Por quê? Porque muitas vezes vai ser só você. Você com você mesmo. Talvez se você compartilhar os seus planos, suas ideias com alguém, as pessoas vão dizer que você está perdendo tempo. Por que você está perdendo tempo com isso? Não, vai fazer outra coisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai dar pitaco, sabe? Vai falar o que você tem que fazer e vai dizer que você está perdendo tempo, sabe? Então, mas às vezes é só você que está enxergando como é que vai ser lá na frente, né? E as pessoas são muito apegadas aos resultados. Se é algo que você faz dá resultado imediato, as pessoas dizem isso aí, continue muito bem e tal. Mas se o que você está fazendo no começo for difícil, as pessoas já olham com mau gosto, sabe? Já olham tipo, ih, tá perdendo tempo, isso não vai dar em nada. As pessoas são muito assim. Mas as coisas não se constroem da noite pro dia, sabe? Tudo é um processo. Então, se às vezes você tá querendo continuar no projeto, querendo iniciar alguma coisa, continue, sabe? Seja consistente, né? Faça ali um pouquinho dia após dia que você vai começar a ver os resultados. E essas mesmas pessoas que no começo não lhe incentivaram, não lhe apoiaram, né, não estavam ali com você, quando você começar a ter os resultados na sua vida, essas pessoas elas vão dizer, sabe o quê? Ah, eu sempre acreditei em você, né? Aquela frase clássica de pessoas que, na verdade, não apoiaram, não acreditaram e, na verdade, falava até para outras pessoas, né, sobre você e tudo mais, sobre o quanto você estava perdendo tempo, tantas coisas. Por é isso, gente, e nós precisamos ser o tipo de pessoa que acredita nos nossos sonhos, né? E pedir a Deus força para a gente levantar dia após dia, embora a gente possa ter dificuldades, né? Possa ter problemas. Deus, ele sempre nos fortalece, né? E quando a gente pede a presença dele na nossa vida, quando a gente pede que ele fortaleça a gente, ele vai fortalecer sim. Então,
Independente do que você estiver passando na sua vida, confie nele, profetize coisas boas e no tempo certo, pode ter certeza, ele vai agir.